Amém, queridos? Bom dia, graça e paz mais uma vez para você que chegou agora. Nós somos a Igreja Batista Central aqui em Bedford. Nós costumamos dizer uma família em crescimento e nós cremos nisso. Antes de começar necessariamente a palavra, eu queria que vocês colocassem aqui os avisos para mim, né? O pastor Abraão, conforme eu já disse, essa semana ele está na Flórida com a sua família, passando um tempo abençoado. Seus pais vieram do Brasil para a Flórida para encontrar com eles estão lá, mas ele comentou no culto passado, se você lembra, que dezembro é um mês de muitas atividades. Vocês estão lembrados disso? Sim? Eu quero começar lembrando vocês aqui das próximas atividades que nós teremos, dos próximos eventos. Nós teremos aí a feijoada de amor ao próximo no dia 16 de dezembro, culto de oração presencial no dia 6, nessa quarta-feira dessa semana. Dia 20 nós teremos também o culto de Natal de homens e mulheres aqui na igreja de forma presencial. Dia 24 de dezembro nós teremos um café da manhã e um culto de Natal muito abençoado. Queridos, olha, o pastor Abraão ousou a falar no último domingo aqui que seria o melhor Natal que a BBC já viu. E eu tenho ouvido e testemunhado toda a preparação que está por trás, né, behind the scenes desse evento. E eu quero não somente convidar você, mas também que você convide outras pessoas. Que seja um momento muito especial na sua vida, da sua família e dos seus amigos. Convide para que eles possam vir aqui. Dia 24 de dezembro vai ser o culto de Natal. E também no dia 31/12 nós teremos um palestrante, um pastor. O nome dele é Ângelo Basso. Ele estará aqui conosco no dia 31 de dezembro. Foi convidado para estar juntamente conosco aqui. Então, a minha oração e o meu pedido para você é que você não fique fora, né? Mas também não venha sozinho, traga mais, tá bom? Seja a bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor, para que eles possam reconhecer que há uma comunidade que realmente glorifica e louva o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém. Nós vamos começar hoje, lá em Mateus 2, mas antes de entrar necessariamente na palavra, como eu estava falando aqui sobre a questão do pastor Abraão, que ele foi viajar, eu e a minha família gostamos muito de viajar. Quem gosta de viajar aí? Se é uma bênção que Deus nos ensinou, que no 7º dia nós temos que descansar, né? E nós entendemos que isso é de Deus. E quem gosta de planejar muita viagem aí? Tem algumas pessoas que eu conheço aqui que gostam de planejar detalhe a detalhe, bastante detalhado. Isso aí, ó, eu estou vendo aqui algumas pessoas levantando as mãos. E, queridos, a nossa família também é assim. A gente gosta de detalhar aonde nós vamos, o que nós vamos fazer, quais os passeios. E a gente gosta de sonhar com a viagem muito antes da viagem ter acontecido. Eu aprendi isso com meu pai. Parece que quando você começa a planejar, você já começa a sonhar com aquilo e você já começa a experimentar a viagem mesmo antes de você estar lá. E recentemente nós estivemos em Cancún. Nós ficamos ali 5 noites em Cancún, 6 dias. Foi uma bênção, um tempo maravilhoso, um sol lindo. Novembro é um tempo onde é muito propício para ir lá. Muitos americanos vão para lá, porque em julho, junho e agosto é um calor muito grande. As pessoas geralmente não vão nessa época. Mas ao voltar para cá, né, ao voltar para a nossa casa, apesar de todo o planejamento que a gente gosta de fazer, quando chegamos na nossa casa por volta de 8h30, 9 horas da noite, aquele frio, né, a gente estava de shorts, bermuda, no sentido de Cancún ainda, achando que estava em Cancún. Chegamos em casa, na hora que eu abro a minha porta, ou tento abrir a minha porta não abre. Por volta de 9 horas da noite, isso, 8h30, 9 horas. E aí, na hora que eu olho a bateria né, que tem tipo de uma bateria conectada à porta da minha casa, uma porta eletrônica, e a bateria tinha morrido. Eu olho para minha esposa, eu falo, bom, isso aqui vai dar um trabalho que... Cancún foi uma benção, mas ao chegar aqui, nós estamos experimentando um novo. E aí, a primeira coisa que eu fiz é ligar para o nosso vizinho, eu falei, Thomas, você está aí? Ele falou, estou. Falei, glória a Deus. Falei, nós estamos chegando. Né? Eu nem perguntei, nós estamos chegando, porque tinha 3 crianças, minha esposa, eu, e estava um frio. E nós chegamos lá, e minha garagem não é uma garagem que você consegue abrir de forma remota, então tem que estar dentro, tem que ter, né? Nosso carro estava dentro da nossa casa, nós tínhamos ido de Uber, tínhamos tomado a decisão sábia de ir de Uber, e não carregamos nada, nem chave, nem nada. Falei, quando chegar vai estar tudo certo. Malemar, nós imaginávamos que a bateria da nossa porta teria morrido há 3 dias atrás. Enquanto estávamos em Cancún, já não abria a porta. Fim da história, nós tivemos que chamar o chaveiro. Quem mora aqui nos Estados Unidos já faz algum tempo, sabe que labor aqui, serviço, né, que precisa de algum ser humano para fazer, é algo bem barato, né?
E quando o chaveiro chegou na nossa casa, ele falou assim, olha, eu tenho duas opções. Ou eu quebro a tranca digital da sua porta da frente, ou eu vou ter que quebrar no backyard, porque no backyard era aquela trava deadlock que eles chamam, que não tinha chave, né, por dentro aquela tranca, e eu vou ter que quebrar. E aqui são duas trancas aqui atrás, e lá na frente é uma, você que escolhe. 9 horas da noite, eu olho para ele, eu olho para a porta, eu olho para a tranca, eu falo, meu Deus, agora eu vou ter que escolher uma das duas. Eu falei, é melhor a de trás, que eu não tenho mais prejuízo. Ele falou, tá bom, eu vou fazer um precinho para você, vou cobrar $480, só para você poder entrar no conforto da sua casa. Aí eu falei, uau, $480, estava aquele frio absurdo, irmã Alejandra, minha esposa, lá no vizinho, eu olhei para ele, falei, olha, pode abrir, abra a porta, né? Open the door, né? E aí, no fim das contas, ele abriu a porta, ele, né, conseguiu fazer, não simplesmente abriu, como também teve que substituir a fechadura, porque ele quebrou tudo lá, estava tudo incluso no precinho, all inclusive. E aí, o que aconteceu, né? Tudo isso aconteceu por causa de $2, querido. Uma pilha hoje, se você for comprar, não custa $2 no mercado, talvez você compre até mais barato que isso, né? E por que eu estou contando essa história com você? Porque Deus não é como nós, né? O Senhor não é como nós, que as coisas acontecem e aí Ele vai se planejar. A verdade é que Ele se planeja com muita antecedência. Deus ele tem o controle, o domínio, o governo da história, desde quando Ele planejou o primeiro ponto da história, quando Ele criou a humanidade. Ele já tinha claramente aquilo que iria acontecer. Não é como eu que fui para Cancún, voltei achando que a porta está aberta e tivemos que pagar um chaveiro por causa da pilha de $2 que custava. Deus ele tem o domínio nas mãos dele. E quando nós falamos de Natal, quando nós falamos do nascimento de Jesus, é exatamente isso que eu quero que você saia nessa manhã daqui sabendo, que Ele governou sobre toda a história, e Ele já antecipou-se sobre todos os problemas e riscos que poderiam ter. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Se você se lembrar um pouquinho do que o pastor Abraão falou no domingo passado, ele navegou ali com você em Mateus 1, descrevendo como o nascimento de Jesus era o cumprimento da promessa que havia sido feito lá em Isaías. Isaías já tinha profetizado sobre isso, e tantos outros profetas tinham falado sobre isso, né? E ele lembrou naquela palavra, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nós ainda lembramos que, na verdade, Jesus não é muito bem conhecido como Emanuel, mas, na verdade, a tradução ou o conceito que estava querendo ser colocado ali para Maria era que seria esse Deus conosco, que Ele não nos abandonou, que em nenhum momento Ele nos abandona, que Ele está conosco em todo o tempo. E por estar conosco em todo o tempo, então conhecemos que Ele é esse Deus Emanuel. Podemos dizer que é esse Deus Emanuel. Eu creio que assim também é na sua vida. E aí sim, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 2, se você trouxe Bíblia, quem trouxe celular, quem trouxe tablet, quem trouxe a Bíblia física, Mateus 2, nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 12, nós vamos percorrer um pouquinho ou continuar essa história de Mateus, que Mateus conta sobre o que aconteceu após o nascimento de Jesus. Todo mundo achou aí? Mateus 2, do 1 ao 12? Então eu vou ler na minha versão aqui, Mateus 2, do 1 ao 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa,
acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. Vamos orar mais uma vez, querido? Deus, a tua palavra ela está liberada nesse lugar, como nós já lemos, já cremos, e nós sabemos que a tua palavra que tem o poder, Deus, de alcançar, de fazer divisão entre medulas, Senhor, de alcançar verdadeiramente o desejo do teu coração nessa manhã para cada coração. A tua palavra diz que ela não volta vazia, por isso a minha oração é que ela cumpra nessa manhã a tua vontade, que nós possamos estar com nossos corações abertos para ser ministrados através da tua palavra, que é quem fala conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você notar, você tem um chocolatezinho aí na sua cadeira. Eu sei que alguns já comeram, estavam com fome, não puderam participar do café da manhã. Meus filhos, a primeira coisa que ele chegou, ele falou: papai, eu comi esse chocolate. Eu falei: era para o final do culto. Eu falei: mas tá bom. Mas, na verdade, esse chocolate tem um versículo também, que é o versículo de Miqueias. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, né? Continuando o tema e a série Profecias de Natal. E, querido, se você quiser comer, você pode comer agora. Você já comeu, né? Não sei se tem mais aí, mas você fica à vontade, tá bom? Você pelo menos sai com um gostinho doce da boca hoje aqui do culto, tá? Mas deixa eu te dar um pouco de contexto para você entender. Vamos falar primeiro um pouco sobre esses magos. Esses magos, na verdade, primeiro que há uma tradição de dizer que eram 3. Na verdade, ninguém sabe se eram 3. Subentende-se que eram 3 porque haviam 3 presentes, mas nada impede de ser uma pessoa com 3 presentes. Então, só para desmistificar um pouquinho aqui o contexto. Mas, na verdade, esses magos, alguns historiadores dizem que eles vieram da Babilônia, alguns poderiam ser, inclusive, exilados de Judá. Existem várias histórias acerca deles, mas, claramente, eles são da Babilônia. Eles estudavam os astros. Elementarmente, o estudo deles era sobre astros e estrelas. E esse é o contexto da história, ou pelo menos desses magos que tinham visto essa estrela. E, na realidade, quando você começa a perceber a história, esses magos eles saem do Oriente. A Bíblia, alguns historiadores dizem que é em torno de 1.600 quilômetros que eles percorrem até chegar primeiro em Jerusalém, depois em Belém, e eles vão nessa trajetória a fim de conhecer o Salvador, o Messias, aquele que era o rei. Mas, na verdade, uma coisa que eu acho muito interessante é que eles passam primeiramente por Jerusalém. Eles passam primeiro por Jerusalém. E a minha pergunta para você é: por que eles não foram primeiramente para Belém? Ou então não foram direto para Belém? O primeiro lugar que eles passam ali é Jerusalém. E Jerusalém, na realidade, é um local onde havia a palavra de Deus. E eles passam por Jerusalém porque eles precisavam ouvir a profecia de Miqueias, e eles precisavam ouvir as escrituras sagradas para entender aonde sim que esse menino nasceria. E uma aplicação pessoal para mim e para você é o seguinte: você não consegue conhecer Jesus se não passar pelas escrituras. Não há como você entender quem Jesus é sem ler as escrituras. Você quer entender mais sobre quem Jesus é? Leia as escrituras. Você quer entender por que ele morreu na cruz? Leia as escrituras. Você quer entender por que ele morreu numa cruz e ressuscitou no 3º dia? Leia as escrituras. Você quer entender por que ele voltará e o que ele está montando? Leia as escrituras. Esses magos, eles foram para Jerusalém, eles passaram por ali, e eles precisavam ouvir a palavra que estava em Miqueias, que tinha sido profetizado há mais de 600 anos atrás. E quando eles chegam em Jerusalém, e eles dão de cara com Herodes, você vai perceber que Herodes ele é um cara super gente boa, né? O Herodes, quando você estuda a história de Herodes, na verdade Herodes ele não era literalmente, ele não estava literalmente na genealogia daqueles que herdariam o reino dos judeus. Ele não estava de fato, mas ele tinha muito medo de perder o reinado dele. E quando você estuda a história dele, ele na verdade era um homem louco, né? Alguns vão dizer isso. Ele teve somente 9 esposas, né? Somente 9 esposas. Ele, com medo de perder o reinado dele, ele matou a sogra, ele matou os filhos, ele matou o tio, ele matou muitos outros. A história diz que ele matou mais de 45 pessoas que eram potenciais candidatos para o reino do judeu, para ser rei dos judeus. Então, quando você começa a entender o contexto de quem era Herodes, você percebe que ele fica tão
impactado e alertado quando vem os magos de tão longe para falar assim, não, eu vim porque eu segui a estrela e esse vai nascer um novo rei dos judeus. Mas ele vira para ele, peraí, rei dos judeus sou eu aqui, como é que pode? Como assim? Né? Ao ponto dele querer, e você conhece a história, nós vamos falar um pouco sobre isso, e mais para frente ele querer matar todas as crianças, porque ele queria acabar com o plano de Jesus, ele queria acabar com o plano desse Salvador. Então esse é Herodes, é uma pessoa que tinha medo de perder o seu trono e fazia de tudo para continuar no poder. Mas então, quem é Miqueias? Quando você lê a história aqui, que nós lemos hoje em Mateus 2, você vai perceber que quando esses magos passam por Jerusalém, eles leem então uma profecia de Miqueias. E essa profecia de Miqueias, ela fala, e tu, lá no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. E o seu chocolatezinho aí tem esse versículo junto com ele, porque estamos falando um pouco sobre Miqueias hoje. Mas para que você entenda um pouco quem foi Miqueias, na verdade Miqueias ele foi um profeta que trouxe juízo contra as iniquidades daquele povo de Israel e de Judá. Naquela época eles já estavam divididos entre o povo da região do norte e região do sul. E ele, na verdade, se você ler o livro de Miqueias, ele denuncia as iniquidades desse povo. E entre essas denúncias que ele faz, ele fala da idolatria, da injustiça social, da corrupção, do orgulho, dos falsos profetas, da cobiça. E ele proclamava que naquela época a terra ia ser inteiramente destruída. E que Deus ia arrasar com tudo aquilo por conta dos pecados daquele povo. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa palavra de ameaça e uma profecia de destruição, ao mesmo tempo que ele traz juízo, ele também traz consolo. E ele traz uma restauração ao ponto dele falar que, na verdade, olha, apesar de que tudo isso vai acontecer, chegará o momento que Deus unirá o seu povo, como um pastor reúne as suas ovelhas, e como um rei que lidera e governa o seu povo, haverá esse momento, haverá um Salvador, e esse Salvador virá de Belém. Entenda você, 600, 700 anos antes de Cristo nascer, já havia uma profecia sobre ele. E muito antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então esse é o contexto um pouco daquilo que nós lemos hoje, de forma muito rápida, desse capítulo 2, do 1 ao 12. Ok? Falamos sobre os magos, falamos sobre um pouco de quem foi Miqueias, e falamos também um pouco de Herodes. Mas eu quero trazer algumas aplicabilidades para você entenda um pouco mais profundamente sobre essa palavra que nós lemos hoje. O primeiro deles é que, na verdade, o nascimento de Jesus foi planejado na eternidade. Não é que o homem pecou e aí Deus falou assim, olha, agora, Egésio, eu vou ter que mandar o Salvador, porque o povo pecou. Quiseram comer da árvore da vida. E aí, como é que vai fazer, irmã Alejandra? Agora nós vamos ter que mudar o plano, porque na verdade eu não estava esperando isso. Na verdade não, quando nós entendemos e estudamos a Bíblia, eu vou ler alguns versículos para você não precisa abrir. Apocalipse 13:8 fala, Jesus é chamado de Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para ele morrer ele precisaria ter nascido, claramente. Então Apocalipse já fala isso. Nós lemos sobre Miqueias. Quando você lê a parte B desse versículo 2 de Miqueias, ele fala, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus, na verdade, já estava com Deus, esse plano é eterno, e ele já foi planejado na eternidade. Em algum momento ele aconteceria, mas não é que aquilo foi uma manobra de escape, porque o homem caiu. Na verdade, Deus já tinha um plano claro de fazer com que Jesus nascesse e fosse o nosso Salvador. O segundo ponto é que, como é que eu provo isso para vocês? A Bíblia demonstra em vários lugares, em vários versículos, que Jesus viria. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que a grande maioria dos livros vão falar sobre Jesus. A mensagem central do Antigo Testamento em vários livros é sobre Jesus. Você vai ver Gênesis 3:15, que ali no Jardim do Éden, eles eram os pais da raça humana ali, ele foi proclamado como aquele que nasceria para pisar na cabeça da serpente. Ali, já no começo da história, já havia uma palavra que nasceria que pisaria na cabeça da serpente. Em Gênesis 12,
quando Deus dá a palavra para Abraão, ele fala, olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Na verdade, a promessa que estava sobre Abraão já iria se refletir em Jesus. Jesus pela perfeita linhagem de Davi. Em Números 24, a Bíblia fala, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá o termo dos moabitas. Em Deuteronômio está escrito, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos. Em Isaías, o pastor Abraão leu Isaías para nós domingo passado. Ele fala, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 9:2, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Então nós entendemos que a Bíblia, de maneira geral no Antigo Testamento, ela fala e ela traz essa menção de Jesus desde o começo, de Gênesis até Apocalipse. Quando você vai para a parte já do Novo Testamento, você vê muitas menções falando da vinda de Jesus, mas no Velho Testamento há um foco muito grande para isso. E na verdade, quando eu disse no começo aqui sobre o planejamento, Deus tinha tudo sob controle. Estava tudo dentro do controle dele, porque tudo isso já estava planejado. Tanto é que Deus escolhe qual cidade, aonde que Jesus nasceu, queridos? Em Belém, queridos. Belém. Jesus não nasceu em Nazaré, não. Tá bom? É só para o povo estar acordado. Né? Belém, ele nasceu em Belém, ok? Por que ele nasceu em Belém? Quando você olha para quem foi ou quem era Belém dentro do contexto daquela época, Belém, na verdade, era uma cidade pequena e pouco expressiva. Dentro das grandes cidades que poderiam ter ao redor, tinha caráter de economia agrícola, pastoreios de ovelhas, de cabras, né? Mas, na verdade, Deus estava no controle da história, porque Deus ele tinha ali escolhido a menor das cidades, ou uma das menores, para receber o rei eterno. E para isso se cumprir, ele usa o governo do imperador romano, aqui o nome do imperador romano é César Augusto, para instituir um censo, que basicamente tinha o interesse de registrar ou então atualizar demograficamente as pessoas que viviam naquela época para fins de tributo. Então ele institui um censo e fala, olha, vocês têm que voltar para a terra de origem de vocês, e lá vocês vão se registrar. José com Maria, né? José era já da terra natal de Belém, Judéia, porém morando em Nazaré da Galileia, teve então que voltar a Belém, mas ele não foi voltar a Belém porque ele foi fazer o censo, não era esse o ponto. Ele foi para que a palavra que tinha sido dita por Miqueias lá atrás fosse cumprida através da vida dele. Mas Deus usa o governo, a história, o imperador, para que isso aconteça. Então ele nasce nessa cidade pequena, e aí eu quero te dizer, não despreze os pequenos começos, porque na verdade aquela região, aquele povo não entendeu que poderia sair alguma coisa boa de Belém. Eles não entendiam que dali sairia o Salvador. Então acontece nessa cidade escolhida. Mas na verdade, quando nós lemos um pouco mais dessa história, nós falamos que esses magos vieram até Jesus, lá em Belém, e eles celebram então, esses magos do Oriente, eles celebram o nascimento de Jesus com presentes. Né? Eles celebram esse nascimento de Jesus com presentes. E aí ali eles dão, vamos lá, ouro, o que mais? Incenso e mirra. E é tão interessante porque Deus ele é tão detalhista, querido. Ele planeja as coisas com tanto detalhe, que quando você começa a entender a essência desses presentes, ele fala muito sobre quem está recebendo esses presentes. Eu imagino que quando você está chegando no Natal agora, quando você vai dar um presente para alguém, eu imagino que você vai pensar na pessoa. Você fala assim, olha, poxa, o que o Ricardo gosta? O Ricardo gosta de baixo. Então, beleza, ele gosta de música. Então, você começa a pensar um pouco do perfil dele para tentar dar algum presente que faça sentido, que fala com o teu coração. Né? Não foi diferente com esses homens. Ao chegar e entregar esses presentes para Jesus, o ouro naquela época representava riqueza, traria um pouco a essência de rei, de realeza. Então, eles oferecem esse ouro para Jesus. Quando você olha o segundo presente que eles oferecem, é um incenso. Esse incenso, que era um produto aromático, que na verdade representava a oração dos santos. Quando os povos quando os sacerdotes iam no templo e ofereciam as orações aos santos, eles ofereciam incenso, que mostra na verdade essa característica de Jesus como nosso sumo sacerdote. E por fim a mirra, que é um perfume que era usado para balsamar pessoas que morriam. Ou seja, já no nascimento de Jesus, ele já estava declarando que ele haveria de morrer. E esses eram os presentes que ele tinha recebido. E por fim, eu quero compartilhar com você, quando a gente fala que está no fim, todo mundo fica animado, porque está acabando, né?
ele veio na plenitude dos tempos. A própria palavra do Senhor em Gálatas 4:4 diz que, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Parece que Deus tinha preparado todo o ambiente para que Jesus chegasse na hora certa. E aí você fala assim, o que você quer dizer com isso? Se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que os gregos e a cultura grega, ela ofereceu essa linguagem universal. Quando Jesus chegou, havia essa facilidade na comunicação. Já os romanos, com o seu império, eles abriram estradas, trouxeram infraestrutura, permitiu que houvesse mais logística entre as diferentes cidades daquela época. Já os judeus, Deus preparou os judeus para que eles tivessem as Escrituras, porque as Escrituras eram a revelação própria de quem seria Jesus. Então parece que na hora que chega, está tudo pronto, está tudo preparado, o cenário está feito, né? Quando a máquina divina está pronta, Jesus nasce de forma misteriosa e de forma graciosa. Parece que o eterno, ele se torna temporal. Aquele que era infinito, ele se torna finito. Ele sai da sua majestade para nascer, na verdade, numa manjedoura. Não é um paradoxo isso? Não é algo que você fala assim, parece que é muito antagônico? Mas era o plano de Deus. E o nascimento de Jesus, ele marca não somente o nascimento de um Salvador, mas ele divide tempos. Até hoje nós falamos antes de Cristo, depois de Cristo. Nós entendemos que ele veio e dividiu tempos. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é esse Salvador que te trouxe salvação e que mudou a sua história? Qual é o sentimento, então, que você tem por Jesus? Ou como você reage ao ouvir essa história, não de Papai Noel, não das árvores, e não nada contra a árvore, eu tenho em casa também, não das luzes maravilhosas, mas o que é o Natal para você? Como você encara esse nascimento de Cristo na sua história? Qual a reação que isso provoca na sua vida? Quando você começa a refletir um pouco sobre esse Jesus, que veio, na verdade, como o governo da história, com o domínio nas suas mãos, para mudar completamente a sua vida. O nascimento de Jesus, ele provocou reações tão diferentes naquele povo lá, que até hoje se permeia isso. Jesus hoje, ele é o homem talvez mais amado por muitas pessoas. Mas eu quero te dizer com segurança, Jesus também é um dos homens mais odiados por outros povos. Jesus, na verdade, ele é o mais procurado por muitos povos, mas ele também é o mais repudiado. Ele atrai a uns e incomoda a outros. Quando nós entendemos um pouco do que está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 2, nós podemos identificar pelo menos 3 tipos de pessoas, ou de classes, ou de grupos, que reagiram de forma diferente ao nascimento de Jesus. E eu vou concluir aqui, explicando um pouquinho sobre esses grupos, e eu quero que você reflita que parte de pessoa que você se identifica mais. O primeiro grupo de pessoas que havia ali seriam pessoas como Herodes, que eu quero colocar aqui como autossuficientes. Para Herodes, na verdade, Jesus representava uma ameaça ao seu domínio, ao seu poder, à sua autossuficiência, à sua grandeza, à sua realeza. Esses tipos de pessoa buscam viver as suas vidas de forma independente, são egoístas, querem viver as coisas do mundo, não querem saber de Jesus, acham que com a sua expertise, a sua capacidade técnica, a sua sabedoria, eles conseguem ganhar territórios e ampliar terrenos e conquistar, mas não querem saber de Jesus. E é muito fácil identificar esse tipo de pessoa, porque eles simplesmente não dão a mínima para Jesus. E eles simplesmente querem viver a sua vida de forma independente. Estes eu classifico como pessoas autossuficientes. Mas ainda havia a segunda classe de pessoas aqui, que eram os indiferentes. E aí eu quero trazer a alusão dos sacerdotes e dos escribas. No momento onde Herodes ouve isso e ele chama todos os sacerdotes, os escribas, para falar, olha, onde haveria de nascer o Messias, o Salvador, aonde que ele nasceria? Ele chama para essas pessoas. Essas pessoas detinham conhecimento das Escrituras, e eles, na ponta da língua, eles falam, vai nascer em Belém. E essas pessoas foram indiferentes ao nascimento de Jesus, porque eles simplesmente viraram e falaram assim, vai nascer em Belém.
E tem muita gente hoje, querido, no nosso meio cristão, eu quero dizer, não necessariamente aqui nesse lugar, mas no nosso meio, que conhece a palavra, que sabe e entende o que é o Natal, que entende quem é Jesus, que claramente pode contar a história de cabo a rabo, posso dizer nessa expressão aqui, mas não podem ou não querem adorá-lo. Jerusalém de Belém era apenas alguns quilômetros. Eles poderiam ter saído ali de Jerusalém para pelo menos falar assim, poxa, deixa eu ver se realmente vai nascer ali, deixa eu ver quem é esse Jesus, deixa eu ir ali conhecer, estão falando, estão murmurinho aí aqui na cidade. A Bíblia fala que Jerusalém ficou toda alarmada. Herodes, se você volta ali no versículo, você vai ver que Herodes fica alarmado, mas a cidade inteira de Jerusalém fica alarmado. Mas aquele povo era um povo indiferente, eles conheciam a palavra, mas não estavam prontos para adorá-lo. Eles não queriam adorá-lo, eles não queriam servi-lo. E quantas pessoas hoje estão presentes no culto? Ouvem a palavra, estão aqui de domingo a domingo, batendo a carteirinha, têm a oportunidade de fazer a diferença no reino de Deus, mas não querem, preferem ficar sentado. Preferem ouvir a palavra, sair por um ouvido e entrar pelo outro, não querem se envolver, porque eu tenho muita coisa para fazer. E esse era o povo, essa é a segunda classe de pessoas. Eles eram indiferentes, eles estudaram as Escrituras por muitos anos, mas ao chegar esses magos, eles responderam a pergunta certinho, mas não tiveram a hombridade, a proatividade de ir atrás ver quem era esse Jesus. E por fim, tinha os magos do Oriente. É interessante que quando você pensa 1.600 quilômetros aproximadamente, querido, nós conhecemos o Texas aqui, quem mora aqui no Texas sabe, qualquer lugar aqui para você ir é meia hora, né? Nós já aprendemos isso, qualquer lugar que você vai, você fala é meia hora, é pertinho, né? Eu que vim de Londrina, Paraná, uma cidade de 500 mil de habitantes, meia hora é quase uma viagem para a gente. Né? Aqui no Texas não, meia hora é aqui pertinho, você está do lado, mas esses magos aqui, eles viajaram 1.600 quilômetros, com ouro, com incenso, com mirra, com a intenção de adorá-los, ou adorá-lo, na verdade. E eles saem da onde eles estavam, e eles oferecem o melhor que eles poderiam oferecer, porque eles reconheciam a estrela no Oriente. Deus usa a linguagem deles para falar com eles. Deus usa o astro, que era o que eles estudavam. Algumas teorias dizem que eles poderiam ser os exilados de Judá, mas vamos deixar isso do lado aqui, vamos falar o seguinte, eles não conheciam da palavra, vamos usar isso como um assumption, como uma premissa do meu texto aqui. Eles foram para conhecer esse Jesus. Quantas vezes, queridos, nós temos dificuldade? 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de poder estar reunidos no nome do Senhor. Como nós temos dificuldade de vir a esse culto e necessariamente, não nessa igreja, mas de forma geral, como igreja no mundo, de nós nos debruçarmos diante daquele que vive, aquele que é eterno. Como nós temos dificuldade de entregar o nosso melhor. Chegamos muitas vezes no templo e oferecemos de qualquer jeito. E parece que as coisas lá fora no mundo são mais interessantes. E eu estou falando da igreja agora, não estou falando da IBBC. Estou falando da igreja, um contexto no mundo inteiro. Esses homens, eles entenderam quem era Jesus, mesmo sem conhecê-lo. Eles viajaram e entregaram o melhor que eles tinham para esse Jesus. Para concluir, eu quero que vocês guardem o seguinte. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Todas as profecias do Velho Testamento que falavam sobre Jesus se cumpriram. Todas. Eu relatei algumas para vocês aqui, até cansei vocês. O segundo ponto é que ele estava no governo da história. Desde Gênesis, quando o homem já tinha pecado ali, Deus já tinha colocado a palavra que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e esse é Jesus. E Deus usa pequenos começos. Deus usou pequenos começos. Um homem que é nascido em Belém, vive em Nazaré, prega a palavra, e Deus usa a vida desse homem para difundir o maior projeto de Deus na terra, que é a igreja e que é o povo dele. Nós estamos chegando em mais um Natal, onde luzes estão aí para declarar que ele é a luz do mundo, onde a alegria, a mesa farta, a ceia, os presentes,
Tudo deveria falar sobre Jesus, mas, querida, a verdade é que é difícil falar sobre Jesus. Não sei você, mas quando nós pensamos no Natal, o mundo nos ensina que é um tempo de presentear outras pessoas. O mundo nos ensina que é um tempo onde você tem que ter mais mesas fartas e ceia com muitas pessoas. Mas, na verdade, intencionalmente nós esquecemos de quem é o aniversário. Intencionalmente nós esquecemos do motivo pelo qual ele nasceu. Quando eu digo intencionalmente, não é eu e você. O mundo, desde quando existe o mundo, o diabo tenta acabar com a história e com o plano do eterno. Você vê isso lá no Jardim do Éden. E não é diferente hoje. O que eu quero te convidar nessa manhã para você refletir é como tem sido o seu Natal. O que vai ser diferente nesse ano? Será que esse ano... E de novo, eu não estou falando aqui sobre doutrina ou sobre elementos. Eu não estou falando sobre isso. Mas qual é o presente que você vai oferecer para o Senhor nesse Natal? O que é aquilo que você vai oferecer para Ele que você fala assim, Senhor... eu me enquadro um pouco às vezes como esses sacerdotes que conhecem a palavra, a gente lê a palavra, a gente conhece ela de ponta a ponta, mas parece que eu estou indiferente, parece que há uma mornidão no meu coração, parece que eu não quero avançar. Ou então, se você se identifica como Herodes, como aquele que diante da presença do rei fica inquieto, alarmado, preocupado, com medo de perder o controle. Talvez há áreas da nossa vida, querido, que nós não entregamos para Jesus. Talvez não é, querido, talvez não é o seu corpo inteiro, talvez não é a sua vida como um todo, mas talvez tenha uma área na sua vida onde você fala assim, Senhor, aqui você não toca. Aqui eu não deixo você tocar, porque eu tenho autossuficiência, porque eu tenho controle, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho palavra, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu sou doutorado, mestre, pós-graduado, PhD. Talvez é uma área da sua vida, querido. E muitas vezes nós nos vemos como esses magos também, que saímos da nossa casa para entregar aqui para Ele o nosso melhor. Eu quero convidar você a você refletir um pouco sobre isso. Enquanto o louvor vai continuar uma canção, nós declaramos Jesus como nosso Salvador aqui, querido. Ele é aquele que pode todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com Deus. Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós somos falhos, Deus, como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, como nós precisamos, Deus, desse Senhor, desse Salvador na nossa história, em cada área das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós quando nós, como Herodes, não abrimos o nosso coração e não oferecemos ao Senhor áreas das nossas vidas, Deus, que necessitam ser transformadas. Tem misericórdia de nós quando, como esses sacerdotes e escribas que conhecem a palavra inteira, Senhor, a plenitude do Velho Testamento eles conheciam, eram homens estudiosos, mas parece que quando nós precisávamos adorar, parece que quando chegou esse momento da plenitude, nós estamos no culto, nós estamos reunidos e o Senhor está aqui, parece que vem uma frieza no nosso coração, Deus, parece que vem coisas para nos atrapalhar. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós quando nos agimos como esses sacerdotes e escribas. Tem misericórdia de nós quando agimos como um desses, Senhor, que ao vir nesse tempo na Tua casa, ou seja mesmo nas nossas casas, Senhor, nós não conseguimos oferecer o que temos de melhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que entendem, maduros na fé, que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está na nossa vida. A Tua palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nós possamos reconhecer isso, em nome de Jesus. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.